Então, nossa aula de hoje, medida de frequência e associação. Deixa eu só confirmar aqui. Estamos gravando. Então, pessoal, estava pretendendo até começar aqui com vocês, que eu acho que fica mais como até com uma opção de vocês fazerem as tarefas de vocês e as análises, até usar o R Markdown. Eu vou usar ele muito aqui para os feedbacks com vocês, mostrar até dentro da própria aula e depois de feedback da tarefa. Eu acho ele assim bem prático, porque você pode ter tudo organizado no mesmo documento, né? Sem ter que ir para o console os resultados, né? Então, você faria o seguinte, quer dizer, vocês têm aberto o R-Script, né? No caso, vocês fariam, quando botasse file, new file, você colocaria aqui R Markdown, tá bom? Então, quando você faz isso, você dá um nome. Eu vou botar aqui um nome assim, tipo demonstração, tá bom? Vou botar até sem tio nem nada, tudo bem. Demonstração. Aí, o que é que acontece? Essa é a forma mais fácil que tem. Ele abre tipo uma janela aqui. Você pode mudar aqui essa data, tá? No formato americano. Você pode botar aqui, 1/4, né? 1 de abril e tal, né? Tem seu nome e tal, né? Ou você pode... Ele não está ainda gravado aqui. Você pode logo gravar, se quiser, né? Dar um save e dar o mesmo nome, se você quiser, que você deu lá a demonstração. Você pode dar o mesmo nome aqui, ou não, ou dar outro nome. Ok? Então, isso tudo que vem aqui, porque ele já coloca alguma coisa aqui que você já pode fazer, ter resultado, mas não é o que interessa para você. Se você apertar aqui, ó, está vendo aqui, Knit, K-N-I-T, aqui, certo? Ele chama assim, dá um Knit do documento, né? Aí, se você aperta aqui, o que é que acontece, certo? Apertei, tá bom? Então, esse resultado default já está lá, set down, já apareceu aqui, ele usou lá o CARS, que é um banco de dados que já está lá no R, tudo, e gerou um plot aqui e tudo mais, tá certo? Vocês vão ver que você pode abrir isso num browser, inclusive o próprio HTML do browser, você pode mandar para outra pessoa e tudo mais, você abre de uma maneira bem prática, por exemplo, aqui, saiu aqui no Chrome, tudo isso, o resultado está aqui no Chrome, entendeu? E aí, o que acontece? Vamos voltar para cá. Então, está aqui o que a gente abriu da demonstração. Vamos apagar tudo isso aqui de baixo, certo? Porque não nos interessa aqui. Não, é apenas uma ajuda, mas, no caso, não interessa. Aí você abre o que ele chama de chunk, né? Um espaço, né? Vocês estão vendo esse espaço aqui? Deixa eu abrir um aqui e explicar como foi que entrou aqui, tá bom? Então, tem esse espaço aqui, com esses três... como se fosse aquele sinalzinho de crase e tal. E aqui o R aqui, essa coisa aqui. Quer dizer, né? Como é que... Você pode digitar isso aí, mas uma maneira rápida de fazer aqui no Mac, e você tem as teclas... deixa eu ver aqui o nome no Windows, né? O meu computador é Mac, mas aqui você cria esses espaços, que são chunk, para incluir comandos, os comandos aí dentro dele, né? O que tiver fora é tipo alguma coisa que você está escrevendo, comentando, explicando, etc e tal, mas o que for comando vai ter tá dentro desse chunkzinho, desse chunk. Então, você cria esses espaços para incluir os comandos, usando a combinação de teclas. No Windows é o Ctrl mais Alt, Ctrl Alt, e aí você aperta o I, certo? E no Mac é o Command, Option, e você aperta o I, tá bom? Então, voltar aqui para a demonstração, né? Foi o que eu fiz aqui, foi exatamente isso aqui, vou fazer de novo aqui. Então, vou apertar aqui Command, Option, I, tá bom? Então, repara aqui, se eu pegar aqui já para
ajudar aqui a demonstração, pegar aqui um comando que está cá no que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Se... cadê aqui? Se eu for levantar aqui, dar um upload desse arquivo aqui, que é um arquivo do SPSS, né? E vou usar essa library heaven. E se eu botar esses comandos aqui dentro, certo? Seria a mesma coisa, seriam os mesmos comandos que vocês digitariam lá no script, só que aqui você está dentro desse espaço, certo? Desse espaço aí. Então, é o seguinte, tá bom? Então, vou colocar aqui, já poderia botar comando aqui dentro, mas posso botar comandos, eu posso abrir um outro espaço, tá certo? E aqui está pedindo os nomes que estão no nome das variáveis aqui, com esse comando names, né? Você vê isso aqui, né? Vamos pedir aqui um head, né? Certo? E né, o arquivo vai ter esse nome aqui, ProEAC, né? Ver que ele já reconhece. Então, vamos pegar só essa parte aqui e dar esse aqui, ó, KNIT, o Kinet, né? Então, aqui eu vou dar uma clicada nele. O que é que vai acontecer aqui? O que é que a gente vai esperar? Aqui você tem Library Heaven, que você tem que ter instalado ela, certo? Essa library tem que estar instalada. Você já tem instalado, então não precisa reinstalar, porque vocês já estão trabalhando com essa library. Basta com esse pacote, então não precisa colocar de novo, com install package. E você vai ler, ele está no seu diretório de trabalho, né? Então, você não precisa de muita linha de comando, que ele está lá exatamente onde está colocando isso aqui. A gente pode até dar uma checada qual é esse diretório de trabalho aqui, né? Né? Opa. Mais para baixo. Tá certo? Posso escrever aqui qualquer coisa aqui, né? Vou verificar meu diretório de trabalho. Certo? Vou verificar qual é. Eu vou confirmar, né? Porque eu sei que é porque eu estou dentro de um projeto, esse projeto está nesse diretório de trabalho, né? Vou verificar qual é o meu diretório de trabalho. Qualquer coisa aqui, certo? Que você querer escrever aqui. Diretório. E aqui a gente sabe que o comando é get, né? Isso, get work direct. Pronto, basta isso aí. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando você der o Kinet, vai aparecer qual é o seu diretório de trabalho, né? Vai carregar esse arquivo do SPSS, né? Vai carregar, vai mostrar para você quais são os nomes de cada uma dessas variáveis que estão nesse arquivo e vai mostrar quais são os 6 primeiros registros, tal, né? Desde o primeiro registro. Ou, se você quiser só os 3 primeiros, você bota aqui 3, certo? Então, tudo bem. Então, vamos para init, né? Normalmente ele cai logo direto aqui, mas eu fui buscar ele na janela aqui, né? Não apareceu, eu fui buscar na janela e tal. Então, aqui, o meu diretório de trabalho está aqui, né? Users, AL, Dropbox, PAPAM, epidemiologia aplicada à clínica, carregou o SPSS, vai se chamar ProEAC, que eu dei esse nome, solicitei os nomes, e tem a variável chamada sexo, ICC de insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, depressão, albumina sérica, idade dos pacientes, 3 grupos raciais, se o paciente teve óbito e qual foi o tempo, a duração na coorte, até o evento óbito ou até o final do estudo, estão aqui, né? Tem esse formato aqui, que chama Triblo, né? Aí ele dá aqui, às vezes eu gosto desse formato, às vezes eu não gosto, mas eu mantenho ele porque ele é muito prático para uma série de coisas, para uma série de tipos de pacotes, esse formato também, que é um tipo de formato de um banco de dados, data frame. Às vezes eu faço uma coisa aqui, é o seguinte, eu
eu peço um head para não vir com para vir de outra forma. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode pedir um head, aí eu boto aqui head, certo? Aí bota aqui data.frame, porque você tem, deixa, até antes de mostrar isso, eu vou mostrar aqui o seguinte para vocês, que isso aqui é de grande ajuda, muitas vezes, até para confirmar qual é o tipo de objeto que você está lidando aqui. Alguma coisa maluca eu fiz aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O tipo de objeto que você está lidando, que é você usar a função class. A função class diz para você se esse objeto é o quê? É numérico, é categórico, é um fator, é o que é, entendeu? Então, aqui, por exemplo, a class, né? Eu vou querer saber esse objeto aqui, se ele é basicamente só um data frame. Então, vai aparecer no resultado, entendeu? Vou buscar aqui. E ele está dizendo o seguinte, ele tem essa coisa aqui, que essa Library Heaven, ele faz parte de um grupo de banco de dados, de pacotes, e ele cria esse Tableau, né? Então, ele está como um data frame comum, mas está com outros tipos de formato de banco de dados, etc e tal, né? Às vezes, isso aí, eu mantenho isso aí, ele como está, mas eu posso pedir, né? Eu dei uma checada ontem, vi que funcionou, então achei legal. Eu posso fazer o seguinte, eu posso posso até solicitar, acho que é aqui mesmo, aqui, né? Ele vai me dar 2 e tal, né? Eu posso solicitar da seguinte forma aqui. Desculpa aqui. Aqui eu tirei o head aqui, né? Eu paguei. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, né? Vamos fazer um outro espaço, criar um outro espaço aqui e vou solicitar head, tá certo? Tinha name também, professor. Hein? Tava names e depois head. Mas eu acho que eu apaguei sem querer. Aqui, tá vendo? Apaguei. Sim. Aí, eu estou solicitando de novo. Agora, eu vou solicitar outro head aqui. Só que eu vou botar aqui. Ponto, como data frame. Então, ele vai ter classe apenas data frame só, não vai ter aquele tribal, etc. Então, Pro EAC, né? Aqui é só uma questão de preferência minha, entendeu? Vamos ver o que acontece, né? Se ele realmente coloca sem aquilo tribal, etc e tal, e tem um outro formato de apresentar esse head, por exemplo, entendeu? Então, aqui, tá vendo? Aqui ele apresentou no formato Tableau, né? Acho que, né? 6 por 9, né? Porque ele coloca assim, quantas linhas e quantas colunas e tal, né? E aqui veio no formato sem essas informações aqui, que ele está colocando aqui, como veio lá do SPSS, então aqui está colocado aqui já com aquelas codificações que estão lá no próprio SPSS, né? Que um é feminino, que 2 é masculino, para insuficiência cardíaca também, todos aqui são 2, mas um é insuficiência cardíaca, e aí vai, e 2 é sem insuficiência cardíaca e tal. E aqui fez a coisa, se você quisesse ver, se eu quisesse ver uma coisa mais limpa, por exemplo, né, eu pedi aqui, e use apenas só com data frame, não use como Tableau, e aí deu uma coisa mais limpa. Então, como eu vou mostrar para vocês as coisas bem simples de você usar o Markdown, basta, por enquanto, vocês gravarem isso aqui. Você tem que abrir o espaço e dentro do espaço você bota comandos. Depois você vê que aqui dentro desse, onde tem aqui esse R aqui, você pode ter coisas aqui. Às vezes aparece muita informação que você não quer, por exemplo. Aí você pede para que seja, tipo, message você bota igual a falso, não coloque, etc e tal. Se você quiser aumentar o tamanho de uma figura, o espaço para a figura, você coloca aqui dentro. Quer dizer, são detalhes que
não é momento da gente colocar essas coisas, porque a gente vai quando você quer. Por exemplo, eu já disse para vocês até que eu não ia nem falar do R Markdown, porque eu não sou expert em R Markdown. Mas, à medida que aqui eu quero fazer uma coisa, eu vou dar uma olhada, olho, né, lá nos tutoriais, as coisas que eu anoto, tá? Porque eu fiz alguma coisa há 3 meses atrás, eu vou fazer, eu não me lembro mais. Mas se eu anotei as coisas, eu vou lá e resolvo. Tá certo? Então, aí vocês estão vendo que não tem aquela coisa de você ter resultado indo para o console, quer dizer, você rodando no script, o resultado indo no console, porque tudo vai ficar juntinho, né? Tudo vai ficar juntinho. Quer dizer, essa é uma vantagem, eu acho. E você tem essa coisa de gerar um browser, né? Gerar um browser. Então, o browser, por exemplo, você pode, ele deve estar lá gravado no computador, tá certo? É um HTML, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, né? HTML, certo? Aqui, olha aqui. Né? Se eu bater aqui, vai abrir, né? Se eu mandar aqui isso para você, se eu mandar para qualquer pessoa, inclusive botar no mudo, etc e tal, né? Esse arquivo que foi gerado, HTML, você vai bater nele aqui, vai abrir, né? Vai abrir lá no browser. Vai abrir no browser e tal, né? Com tudo que foi gerado aqui, tá certo? Então, tudo bem. Era essa coisa aqui que eu ia colocar primeiro para vocês. Agora, e aí, voltando aqui para vocês. Então, sim. O que é que vocês acharam é diferente do script, né? O que é que vocês acharam de diferente do script, o Markdown? Você vê que tem outros formatos lá, tem formato notebook, tem uma série de coisas, mas, por enquanto, acho que é mais que é suficiente. Qual é a diferença dele para o script? Basicamente, rodar no script. Para mim, a questão do chunk, que você precisa do chunk para colocar o script e no R, como chama? No script, que é tipo o programa, né? Você fazer o programa. Mas no R Markdown você precisa do chunk para colocar os comandos. Eu acho que essa é uma diferença. E eu achei, em termos de resultado, de fato, ele é mais organizado. Eu consigo entender melhor o fluxo do que foi feito quando eu clico na... Como é o nome do botão? Knit. Exato, no Knit. Exatamente. Certo. Aí é uma opção parecido, né? É uma opção de quem está usando o R, né? É uma opção, quer dizer, usar um ou outro é uma opção, né? Agora, eu concordo com você que fica mais organizado mesmo, né? E até uma outra segunda pessoa entender. Eu acho, vocês não acham que uma segunda pessoa entender o que está sendo feito, né? Porque está logo abaixo. Você pode, inclusive, não precisa botar aquele jogo da velha para você fazer um comentário. Quer dizer, você basta escrever fora do chunk, entendeu? Né? Você pode botar aquilo de tamanhos diferentes. Tem uma série de coisas. Você pode fazer índice, né? Tipo um livro, por exemplo, né? Bater no índice e você ir para onde você quer. Mas eu não acho que seja adequado, né? Até por eu ser não expert. Mas se eu fosse, também não acharia adequado, a não ser que eu estivesse dando um curso de R Markdown, para colocar tanta coisa e tal. Acho que o básico é isso, entendeu? O básico é abrir espaço e pegar. Se você fez tudo no seu script, você pode copiar lá do script e colocar aí dentro do espaço, entendeu? E você vai ter um resultado, tá? Vai ter figuras, vai puxar uma figura do próprio. Você pode gerar uma figura aí, você pode puxar uma figura que dá no seu computador, né? E colocar aqui e vai aparecer, né? Até no feedback da tarefa anterior, eu peguei uma figura, por exemplo, eu fiz no Excel, gerei um objeto, uma figura, e puxei ele para o Markdown.
Mas aí são detalhes que vocês, se tiverem interesse, vão entrar na literatura do R. Markdown e vão escrever, vão colocar. Lembra que muitas coisas de tutoriais que vocês leem, que vão lá, o indivíduo escreveu tudo no R. Markdown. Está tipo um livro, né? Tem livro de R todo no R. Markdown. O indivíduo fez um livro, né? Pode depois imprimir o livro ou ficar só o livro eletrônico mesmo, entendeu? Todo feito no R. Markdown. Eu acho prático. Particularmente, eu acho prático. Então, pessoal, aqui, voltando aqui na coisa, aqui é o nosso, da nossa aula tal, né? Então, nós estamos falando de medida de frequência e associação, tá certo? Então, eu fiz o seguinte, alguns bancos de dados já estão na internet, já estão em certos pacotes, certo? Eu estou colocando aqui o seguinte, para vocês, eu digo, olha, instale o package se for necessário. Por exemplo, vocês nunca instalaram o Library Mess, todos vocês instalam. Quer dizer, se você instalou, não precisa você instalar de novo, vocês sabem disso, né? Por exemplo, o comando aqui para instalar seria install package mess, que seria esse pacote, né? Mas você instalou uma vez, né? Não precisa instalar também aqui dentro do R Markdown. Você já instalou ele antes, sob qualquer uma das formas de instalação. Então, você não precisa desse comando aqui. Você precisa desse comando library mess, né? Esses pacotes, portanto, pode ser que já tenha instalado fora daqui, né? Mas já estão no seu computador, tá bom? As próprias libraries que você vai ativar, ela não precisa ser ativada cada uma dentro de um crunch. Você pode ativar todas elas logo inicialmente, quer dizer, faz um crunch inicial e ativa todas elas. Mas aqui, até por uma questão didática para vocês, eu estou instalando, ou estou abrindo, sempre que eu preciso, eu estou abrindo aqui. Aqui tem esse banco de dados, um data frame, já dentro do pacote. Você, né, não precisa você, portanto, ter ele no seu computador tal. Na verdade, você não precisa desse comando aqui, mas a gente sempre bota, até por uma questão da gente saber o que é que a gente vai trabalhar com o quê. Essa library chama Burst HWT, né? Burst Weight, que é de um estudo que avaliou fatores de riscos para crianças nascidas com baixo peso. Então, ele vai olhar fatores da mãe, né? Como idade, raça, se fumava, né? Se tinha história de hábito de fumar, se a mãe era hipertensa, etc. e tal. Vocês estão vendo aqui, se você pedir aqui, aqui você pode até abrir o console aqui. Vou clicar aqui, você pode abrir o console, tá certo? Ou se eu estiver no console, né? Bati ali e tal. Deixa eu limpar ele. Eu já estou vendo aqui a informação desse banco aqui, tá bom? Mas, se você quisesse, por exemplo, conhecer mais dele, e ele não estivesse ali, você... deixa eu ver, tenho que abrir aqui o Library Mess, né? Você tem que... Eu teria que abrir o Mess. Ok. Bota a interrogação, né? E aí, aparece aqui, né? Aparece informação das variáveis, o que é que ela é, etc e tal, né? Ok? Dá exemplo, né? Tudo mais. Então, vou usar esse banco, né? Então, vou rodar aqui, tá bom? Quando rodar aqui, vamos ver aqui, né? Dá o Kinit. Ok? Ele rodou. Ele vai demorar um pouco, eu estou rodando toda... Então, aqui... fica até melhor se eu abrir do browser. Abrindo o browser aqui, tá bom? Eu aumento aqui de tamanho e tal. Então, aqui eu abri aqui, né? Dei um nome a ele, poderia manter esse mesmo nome, birth weight, mas eu botei aqui BA.peso, de baixo peso. Então, pedi os primeiros registros, e aí você já viu o nome das variáveis, né?
você tem lá as informações sobre elas. Low é o que diz se baixo, se nasceu com baixo peso, menos de 2.500 gramas ou não. A idade da mãe, o baixo peso dado você tem aqui em gramas, né? A raça, se a mãe fumava ou não fumava, e aí vai, tal, hipertensão, tudo mais, né? Aí eu perguntei quantos registros, quantas variáveis, 189, um banco de 189 registros, tal, né? Gerei aqui uma tabela para analisar, né? E eu boto aqui o nome do banco e as variáveis que vêm, né? Depois vocês vão ver o que você poderia fazer para não ter que toda hora repetir o nome do banco, mas é sempre mais seguro você fazer dessa forma, vai escrever mais, né? E até quando você está criando novas variáveis e que elas vão para o banco, a melhor é você dizer que essa variável smoke e ter certeza que ela é desse banco, somente se você estiver trabalhando com vários bancos para vocês não atrapalharem isso aqui, né? Mas chega num ponto que você pode usar um comando que é o comando attach. Então, todos os outros, quando você falar na variável smoke, ele já sabe que é daquele banco de dados ali. Mas deixe isso para mais tarde, tá bom? Mas apenas vocês saberem e tal. Então, você vai fazer uma tabela que vai cruzar smoke com se era baixo peso ou não a criança, tá certo? Deu aqui o nome dessas, para você, só um rótulo, né? E você vai chamar de fumante, o que está na linha, e baixo peso, o que está nas colunas, né? E aqui, repare, esse banco de dados, essa tabela está assim, 0 e 1. 0 primeiro, 1 depois. Mas vocês sabem que quando a gente usa aqui o app 2x2, vocês vão usar agora, né? Que você estava só na parte de diagnóstico. O que vem primeiro deve ser o evento. Então, essa tabela tem que ser invertida. Essa tabela tem que ser invertida. Ela vai ter que ser invertida aqui. O 1 vai ter que passar para frente do 0, porque se fosse 1, fosse baixo peso e 2, não baixo peso, o R já colocava 1 e 2. Então, baixo peso 1 e 2. Então, a tabela já estava legal. E se fumante fosse 1 e não fumante fosse 2, então já estava legal. Mas como não é assim, então o que é que eu fiz aqui? Eu criei essa tabela, ou poderia ser a mesma tabela, só que agora ela vai ser invertida, mas eu mantive a tabela que estava lá, e ela vem dessa tabela aqui, tá vendo? Ela vem dessa tabela. Aí o que vai acontecer? Você lembra disso aqui que vocês chamaram o quê? Cochete, não é cochete? Já peguei, né? O cochete, né? O cochete, e você pegou aqui e colocou aqui o seguinte, a linha vai inverter, certo? O que está na linha 2 vai passar para a linha 1, o que está na linha 1 vai passar para a linha 2, né? E aqui o que está na coluna 2 vai passar para a coluna 1, tal, né? Quer dizer, você vai inverter isso aqui. Então, quando você solicitar agora essa tabela, ela está como você quer que ela seja analisada. Quer dizer, o 1 está na frente e o 0 depois, o 1 na frente. Então, repare como essa tabela mudou, porque o que era da linha de baixo passou para de cima, o que era da coluna da direita passou para a coluna da esquerda, tá certo? Aí você tem o EPR, abriu a library, só que agora, repare, vocês vão trabalhar com uma outra função. Vocês estão trabalhando com aquela app teste, né? Quando vocês estavam fazendo medidas de teste diagnóstico. Mas vocês estão com o mesmo pacote, mas vão usar uma outra função. Ok? Aí vocês vão pegar essa tabela aqui, né? Que você gerou. O formato tudo parecido com o que vocês fizeram de teste diagnóstico aqui, certo? Vocês fizeram o teste diagnóstico em termos de arrumar a tabela, etc e tal, tá aí, né? Só que agora vocês vão trabalhar com medida de frequência e associação. Então, aqui tem essa tabela, você criou aqui, né? E ela está nesse formato aqui, tá certo? E o método, você está dizendo que isso aqui é um estudo de coorte, certo? É um estudo longitudinal, quer dizer, as mães estão lá, as mães estão no início da gravidez, como ela era hipertensa, ela tinha história de se fumar, né? E
isso é um acompanhamento até o nascimento da criança. Como foi essa criança? O evento é o nascimento da criança, né? Então, é uma coorte durante o período gestacional, né? Então, aí você pediu isso aqui, né? E você rodou, e você tem dois riscos. Você está vendo, esse exposição aqui é fumante, né? É ser fumante, que é um, né? E zero é não fumante. Então, você tem que o percentual de baixo peso foi 40,5% no grupo de fumantes e 25,2% no grupo de não fumantes, o que equivale, aí vem as medidas, né? Essa medida é o risk ratio, ou o risco relativo, né? Você está comparando dois riscos. Quando você compara dois riscos, quando eu falo de risco, eu estou falando de incidência cumulativa. Eu fiz lá um vídeo para vocês, mas eu sei que isso é mais uma recordação. Vocês viram tudo isso em metodologia de pesquisa e tal. Esses desenhos de estudo, essas medidas de frequência, esses desenhos mais comuns e medidas, pelo menos mais comuns, que vocês viram, e essas medidas de frequência também, obviamente que não são coisas, nenhuma novidade para vocês. Essas medidas de associação, talvez algumas mais de natureza epidemiológica, a gente vai conversar aqui, vocês ou não tiveram muita ênfase no curso, ou vocês não se lembram, mas a gente vai retornar. Então, aqui está dizendo que o risco relativo é 1,61, o que significa que o risco do grupo exposto, que no caso é ser fumante, é 61% maior nesse grupo do que no grupo das mulheres que não fumavam, né? Você está vendo que o risco relativo, o intervalo de confiança vai de 1,06 a 2,44, que é o intervalo de confiança de 95%, que equivale a dizer que com 95% de certeza o risco relativo, né, é algum valor entre 1,1 aproximadamente a 2,44, né? A sua estimativa pontual 1,61, né? Obviamente, quando você faz um estudo, você gostaria de ter uma precisão de estimativa melhor, quer dizer, esse limite inferior quase que está pertinho do 1, né? Mas você teria que ter uma amostra maior, estudar o maior número de pessoas, de mulheres, para você realmente ter uma estimativa que fosse mais precisa, quer dizer, um intervalo de confiança de 95%, que fosse mais curtinho, né? Que fosse não tão largo, né? Embora você, não, isso aqui é estatisticamente significante, porque não cruza o 1, etc. E tal, né? Mas mais importante para a interpretação clínica de saúde pública é o intervalo de confiança, melhor do que realmente olhar valor de P. Então, essa interpretação aí, quer dizer, o tamanho amostral aqui é um fator que interfere, né? Embora a gente possa até dizer, olha, a probabilidade que isso tenha vindo de uma população, quer dizer, raciocinando em termos probabilístico, né, de inferência estatística, a probabilidade é pequena de que isso tivesse vindo de uma população em que o risco relativo é igual a 1, né? Mas a gente está vendo que quase que chegava nesse 1 aí. Mas tudo indica, né, que seja o fumo seja um fator realmente predisponente ao que está sugerindo. Obviamente que é uma análise não ajustada, não está sendo ajustada para nenhuma variável outra aqui, não está sendo ajustada para a idade da mãe, por exemplo, né? Se tem interferência, se ela era hipertensa, se não era hipertensa, seriam coisas que a gente vai discutir mais para lá, seriam possíveis fatores confundidores dessa associação. Bom, vamos dar uma parada. Diga, pode falar. É uma dúvida. O senhor falou que quando eu divido o percentual, quando divide os dois riscos, eu tenho risco relativo, que é 1,61 vezes maior no grupo exposto. Sim. No grupo fumante, tá. Ou 61% maior, né? Você pode falar assim também, tá certo? Aí você vai ver outras medidas, a gente vai mostrar lá no outro slide. Você tem a diferença de risco, que são a diferença entre os dois riscos aqui, né? Quer dizer, é uma comparação agora em termos
não relativos, mas em termos absolutos, né? Você vai dizer que são aqui, a diferença aqui do risco do grupo exposto para o não exposto é de aproximadamente 15 pontos percentuais, né? Porque diminui em termos percentuais de 40,5% para 35,2%, que é o chamado risco atribuível, né? E a gente vai ter que entender o que é que significa isso, quer dizer, o que é que essa diferença de riscos nos diz, tá bom? O que interessa aqui para vocês é o risco relativo, não é a odds ratio. Pare só, ele dá a odds ratio também, né? Mas a odds ratio é comparando o quê? Duas odds. Em vez de dividir 30 por 74, está dividindo 30 por 44, né? Está dando uma odds aqui, e está dividindo 29 por 86, está dividindo, dando outra odds aqui. Você outra odds, né? Dito como deve ser, odds em inglês. Duas odds, ou duas chances, plural também, que aí você obtém essa odds ratio aqui. Odds ratio sempre é uma estimativa que vai dar para você alguma coisa mais maior do que o que ela é, vamos dizer assim, né? Quando você divide duas odds. E quanto maior é o risco, mais distante, né? Você vai ter o risco relativo dessa odds ratio, né? O fato, se você usar odds ratio por alguma razão, dá clareza a quem está lendo esse trabalho seu, você não dizer que usar essa odds ratio e dizer que o risco é 2 vezes maior no grupo exposto do que no exposto. E quem pode dizer isso para você, se é 2 vezes maior, é o risco relativo, não é a odds ratio, tá certo? A odds ratio é uma estimativa aproximada do risco relativo, quando o risco é pequeno, né? Se o risco fosse menor, provavelmente eles estariam muito mais próximos. Mas o ponto aqui é a maneira como se escreve no trabalho, que é super comum. Vocês não escreverem isso na tese de vocês, né, na dissertação, na tese, né, no doutorado, dessa forma, porque nas revistas clínicas isso é super comum. Que pega um odds ratio dessa, imagine que às vezes você tem uma diferença tipo 1,6, o risco relativo, e a odds ratio é igual a 3, por exemplo, tá certo? Aí o indivíduo diz que é 3 vezes maior a probabilidade. Na verdade, não é correto isso aí, né? Você pode mostrar a odds ratio, mas sem fazer esse tipo de interpretação. Você mostra lá os riscos, você mostra a prevalência, se for o caso do estudo de prevalência, você mostra a prevalência, mas você não vai pegar a odds ratio e dizer que foi tantas vezes maior ou tantas vezes menor por causa, usando basicamente a odds ratio. Diga. E eu concluo que quando eu tenho odds ratio, por exemplo, se eu estou comparando 2 grupos, vamos supor, em relação à tentativa de suicídio, grupos que têm alto grau de impulsividade e grupos que têm baixo grau de impulsividade. E eu percebo que no grupo com alto grau de impulsividade, o meu odds foi, sei lá, de 3,0, com intervalo de confiança que passa 1. O intervalo de confiança inferior ultrapassa 1. Que conclusão eu posso chegar? Eu não posso dizer que a chance do indivíduo tentar suicídio com grau de impulsividade é 3 vezes maior do que o indivíduo com baixo grau de impulsividade? Eu não posso chegar a essa conclusão? Então, a forma que você está dizendo, ela tem que ser revista e criticável. Porque a odds ratio não diz para você que é 3 vezes maior. Porque, na verdade, ela está dizendo para você que as odds são 3 vezes maiores. Mas não interessa as odds não é o risco, a odds não é a prevalência, as odds não são a prevalência, né? É uma relação de ser e não ser. O que você quer ser sobre o total. Você, na verdade, você quer a proporção, né? E não as chances. Então, acho que isso aí que você está colocando, eu sugiro para você, primeiro, claro, você não vai abandonar o estudo porque foi não estatisticamente significante. Porque no caso que você está colocando aqui, não foi estatisticamente significante. Dentro disso que a gente chama de o erro tipo 1 de 0,05. Quer dizer, na verdade, o seu P aí é maior do que 0,05, porque você tem um limite inferior, você já disse que ultrapassou o 1. Não ultrapassou 1. Ele não corta 1. Ele foi estatisticamente significante. Então tá certo. Então foi a forma que eu tinha entendido incorretamente. De qualquer forma, você não vai usar essa odds ratio, você vai fazer o seguinte, como é que eu diria para você? Esse é o estudo de prevalência ou de risco? E pelo que você falou, parece que é de prevalência, não? Você está olhando de prevalência, exato. Aí você tem a odds ratio. Agora, por que você tem a odds ratio? Porque você está fazendo regressão logística? Você está fazendo alguma coisa que dá odds ratio? Por que você tem a odds ratio? Por que você não está usando a razão de prevalência? Que seria o mais adequado, você usar a razão de prevalência. Por que você optou em usar a odds ratio? Deve ter alguma razão.
artigo não é meu, mas eu estava lendo ele é do nosso grupo, e foi feito um modelo hierárquico. Ele foi encaixando, ele foi incluindo. Então, pronto, então entendendo. Você fez stepwise, né? Você fez provavelmente stepwise, exatamente, stepwise e tal, tudo bem. E você pode tentar uma stepwise que não seja para odd ratio, entendeu? Alguma coisa assim, porque, mas se a sua estimativa for odd ratio, que às vezes é o mais adequado, às vezes pelo modelo estatístico para usar, você está usando regressão logística e a medida de associação é odd ratio. Mas o que é que eu sugiro para você? Você mostre as medidas como prevalência lá. A prevalência foi tanto no grupo no outro. Coloque ao lado a odd ratio, mas você não faça essa interpretação. Porque se a odd ratio ela é superior a 1, tá certo? 1,5, 2, e como você está dizendo ali, até você pode dizer assim que não ultrapassou 1, você está dizendo que existe uma associação. Tá certo? E que o seu resultado está indicando para você de que a prevalência é maior no grupo que no outro, mas não pode dizer para você que é 3 vezes maior. Entendeu? Então, você pode dizer, os resultados indicam que existe uma relação ou positiva, por exemplo, quer dizer, se um aumenta, o outro aumenta, uma relação positiva, né? Aí mostra as prevalências e mostra ao lado a medida de associação. O erro aí é você interpretar a odd ratio como se fosse a razão de prevalência, porque no caso do seu estudo é de prevalência, né? Uhum. Isso é criticado. Você vai botar esse artigo numa revista e vai ser publicado, entendeu? Porque isso é super comum. Mas, né, você, como alguém que conhece a epidemiologia, quer ser fiel a isso, né? Posteriormente, você está ensinando as pessoas medidas de associação, aí vai estar olhando no seu, você mesmo cometeu. Tudo bem. Coloco a prevalência, coloco o odds do lado. A odd ratio. E só posso concluir, por exemplo, que grupos com maior grau de impulsividade tentaram. Os dados, isso, tá bom. Os dados sugerem, né, que os pacientes com maior grau de impulsividade apresentam uma prevalência maior disso do que os indivíduos sem esse grau. Pronto. Aí você bota as prevalências. E aí você coloca a odd ratio. Tá entendendo? Entendi. Se esse estudo cabe para você botar alguma análise não ajustada também, porque aí na não ajustada você pode basicamente mostrar a razão de prevalência, entendeu? Aí fica perfeito, você mostra as prevalências, como foi na análise crua não ajustada, e mostra as razões de prevalência, que é a medida mais adequada. Mas se você tem que usar a odd ratio porque o seu modelo é um modelo que no fim lhe dá a medida de associação odd ratio, mas mostra as prevalências, né? Entendeu? Entendi. Mas adequado. Nada, claro. Então, nós estamos falando de risco, né? Então, o que a gente está usando é esse baixo peso. Já mostramos aqui que a gente fez essa inversão para a gente tornar ela compatível com usar no EPR e nessa função, 2 by 2, né? Então, você tem que o risco foi feito pela divisão 30 dividido por 74 e não 30 por 44. 30 por 44 são as chances, as odds, né? E aqui 29 por 175. Mas tudo bem, passando para cá, mesma coisa, né? 29 por 115, não a chance, que seria 29 dividido por 86, né? Aí você tem várias medidas aqui de associação, né? Que foi aqui aparecendo. Então, você tem o risk ratio, né? 1,61, nós já explicamos. Não precisa aqui dessa odd ratio. Né? Desprezo ela aqui, não precisa. O risco atribuível, que é uma subtração, quer dizer, desses dois riscos aqui. Então, uma diferença de 15 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O que é que o risco atribuível diz? O seguinte, o risco atribuível, que é essa diferença, está dizendo para você, se essas mulheres que fumam não fumassem, a gente está admitindo, claro, você está admitindo que o fumo é um fator causal, né?
seja um fator causal para você fazer esse tipo de interpretação. Desde que os fumos sejam um fator causal, seria reduzido em 15 pontos percentuais o risco de criança de baixo peso se essas mulheres fumantes não fumassem. Então, o risco atribuível aqui é o risco atribuível no grupo exposto, né? Que é também, na verdade, a diferença de risco, ok? Outro risco é o risco populacional, certo? Quer dizer, se isso aqui representa, esse total aqui, né, representa a população de grávidas, né? E que você estuda, similar às grávidas de modo geral, tal, né? Então, você teria essa relação de 59 para 130 de ser grávida, ou de ser, de ter nascimento com baixo peso ou não, e de fumante e não fumante, você teria essa relação de 74, né, para 189, quer dizer, que seria a prevalência de ser fumante no grupo, né, 74 por 189, seria essa a prevalência, né? Então, se nessa população total, você teve 31,22% de risco, né, da criancinha nascer com baixo peso, tá certo? Se você tem essa diferença aqui, 31,22, menos o que acontece na não fumante, que seria 25,22, você tem o risco atribuível na população, que seria de 6 pontos percentuais, 31,22 menos 65,22. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que vem, esse outro slide é melhor. O outro slide é melhor para a gente explicar isso aqui. Bom? Então, você tem, primeiro, a diferença de risco, que é o risco atribuível, o risco no exposto menos o risco não exposto, que é 15,32 pontos percentuais. Depois você vai ter o quê? Aqui, que foi o risco, que daqui, a triple fraction in exposure, né? Que é aqui dado em percentual, tá vendo? Em percentual. Então, você vai ter, chamei aqui, no percentual do risco atribuível, que é essa diferença de risco dividido pelo risco no exposto. O risco, a diferença foi 15,32 pontos percentuais, o risco em exposto foi 40,54, né? Então, você está tirando essa fração do risco atribuível, que dá, multiplicar aqui por 100, dá 37,79%. Então, duas maneiras de se representar. Em pontos percentuais, se as fumantes fossem não fumantes, você reduziria em 15 pontos. E, percentualmente, você reduziria em 37% ou quase 38%, que seria o percentual do risco atribuível. Ok? O outro, de respeito à população. O risco atribuível na população, nós já vimos, foi 6 pontos percentuais, foi 31,22 menos 25,22. E o percentual seria você pegar essa diferença aqui, que nós chamamos aqui de risco atribuível na população, e dividir pelo risco da população. Então, você tem 6 dividido por 31,22, você tem 19,22%. Né? Cá no R que você fez, você tem tudo isso aqui, né? As estimativas pontuais, e você tem os intervalos de confiança. Alguns vocês estão vendo que ultrapassa o limite, né, o que seria da nulidade, né? Mas está aqui o risco relativo, você vai colocar, diferença de riscos, normalmente são as coisas que você mais coloca, né, nos seus trabalhos, né, quando você escreve, ok? Mas pode escrever as outras medidas, provavelmente você está pensando nisso num caráter mais até de saúde pública, né? O que seria o risco atribuído dentro dessa população de pacientes grávidas. Então, tudo isso que a gente fez aqui, né? A gente fez lendo o banco de dados, né? Então, esse daqui não precisa estar, é um banco de dados que já está, quer dizer, esse trabalho foi publicado e tudo mais, mas você tem um banco de dados dele em um dos pacotes do R, então isso lhe facilita,
E tudo isso que nós mostramos lá no slide, você tem aqui como foi feito toda essa análise. Foi feito todo o básico da coisa. Se você transpor isso e lembrar do que vocês fizeram na parte de teste diagnóstico, vocês pegaram lá, leram um banco de dados, mas vocês geraram uma tabela, é muito semelhante aqui, vocês geraram uma tabela e vocês geraram aquelas medidas de teste diagnóstico, né? No caso de uma tabela 2x2, sensibilidade, especificidade, fizeram as LR e tudo, e o R lhe deu tudo isso, né? Então, aqui, semelhante, né? Deixa eu ver se está aberto lá no... Vou abrir aqui de novo, aqui, tá? Aí ele abre novamente uma janela aqui. Então, que aqui eu posso aumentar o tamanho melhor, né? Então, você fez aqui essa função, app 2x2, né? E aqui pegou aquela tabela, diz que é um estudo que você quer um método para coorte, então foram gerados dados, né? Bom, aqui nós vamos partir agora para uma coisa, mas antes eu vou voltar ali ao slide, né? Ok. Se eu tivesse um estudo de caso-controle, né? Veja, o estudo que foi até trazido aqui como exemplo, vocês falaram, não foi um estudo de caso-controle, mas vocês tiveram odds ratio, né? Foi um estudo de prevalência, usaram um modelo lá de stepwise e estava sendo gerado, provavelmente o stepwise usando regressão logística, e foi gerado o odds ratio, né? E vocês não têm, embora fosse um estudo de prevalência, não, vocês estavam usando como medida de associação ao odds ratio. Bom, no estudo de caso-controle, você não tem nem a opção de uma. Você só pode ser odds ratio. Porque aqui, se é um estudo de caso-controle, você não... se os casos forem incidentes, você não tem como também ver incidência, né? Nem ver, portanto, risco. Se os casos forem casos presentes, ou seja, casos prevalentes, né? Quando eu falo casos incidentes, são casos novos. Prevalentes são casos que já existem. Mas em qualquer situação, porque o que é que acontece no estudo de caso-controle? Você tem um grupo de casos e você escolhe um grupo de casos-controles, quer dizer, essa relação aqui não vai ser a relação, quer dizer, se eu tivesse aqui o total aqui, por exemplo, né? A somatória aqui, 17 mais 218 é o total de casos, está aqui em cima, né? 235 são casos e 433 são controles. Não significa necessariamente que seja a relação entre ser caso e ser controle. Então, você não tem totais, você não trabalha com totais aqui, né? No estudo de caso-controle. Você não vai medir risco aqui. Então, a medida de associação você vai ter a odds ratio, ou a razão de chances. Fala no plural, chances. Odds é plural também, né? ODD não tem nada a ver com probabilidade, porque em inglês é esquisito coisa desse tipo. Então, é plural, porque você está olhando a relação entre uma proporção e o seu complementar, né? Então, você aqui teria, no caso aqui, quais seriam as chances de ser exposto? Aqui é um estudo aqui, deixa eu dizer aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Esse foi um estudo de caso-controle, olhando se existia associação entre uso de capacete e traumatismo crânioencefálico em acidente de moto, né? Um estudo publicado no New England Journal of Medicine. Então, você tem aqui 235 casos de traumatismo crânioencefálico e controles de indivíduos usados lá de emergência, mas tem traumatismo crânioencefálico. E, então, você tem, entre os casos, quais são as chances de usar capacete, que vai ser 17 para 218, né? 17 para 218. Então, não é 17 dividido por 235, é 17 por 218. São as chances, que dá 0,078 e tal. E entre os controles, você tem 103 por 330. Então, você está olhando as chances de ser indivíduo que usava capacete entre casos e controles. Você tem, portanto, duas chances, e você divide essas duas chances, ou duas odds, né? E ela dá 0,25. Significa que você não vai dizer que a redução foi de 75%, que seria 1 menos 0,25,
Mas o estudo está indicando que o uso de capacete, ele está associado, né, de uma forma inversa, ou seja, dando uma ideia para você de proteção, né, por reduzir a ocorrência de indivíduos terem traumatismo crânioencefálico, chegar na emergência com traumatismo crânioencefálico, né? Muito bem. Você chegaria à mesma odds ratio se, em vez de você fazer as chances de ser capacete entre casos e controles, se você fizesse as chances de ser casos entre os indivíduos que usam capacete e ser casos entre indivíduos que não usaram capacete. Então, aí a gente vai ver o seguinte: quais são as chances de ser casos entre os indivíduos com capacete? Seria 17 dividido por 103. Esse númerozinho aqui, 0,65. Quais seriam as chances de serem casos entre indivíduos sem capacete? 218 por 330. Você divide essas duas odds, ou as duas chances, 0,25. Chega a mesma coisa, né? Normalmente, eu vejo os estudantes, tal, eles raciocinam com o chamado produto cruzado. Chega a mesma coisa, né? Não tem, termina não tendo, muitas vezes, essa ideia do que sejam chances, do que sejam odds, mas simplesmente faz o produto cruzado, que obviamente existe total relação matemática com isso, e você então vai cruzar isso aqui. Você vai fazer 17 vezes 330, né? E você vai fazer 218 vezes 103 e chega a 0,25. Então, são as chances. É o que você vai relatar lá no estudo, né? Pode fazer isso aí, ter o intervalo de confiança 95% e tal, que é rapidinho ali, mas a gente podia até fazer isso aqui, nós dois aqui poderíamos fazer isso aqui, se a gente não tá, se não já fizemos aqui. Né? Porque a gente não fez, mas a gente pode fazer. O baixo peso, baixo peso, baixo peso, baixo peso. Tá bom. Ok? Como é que a gente abre esse espaço aqui, o chunk, né? O chunk. Rapidamente, a gente pode digitar ali, etc. Tal, mas rapidamente você vai pegar aqui, estou no Mac, Command, Option, está escrito lá na coisa, lá em cima, e, né? Abrir aqui, tá certo? Abrir aqui. Como é que a gente faz cria uma tabela, né? Cria uma tabela. Vamos chamar, dar um nome aqui, né? Capacete e PCE. Isso aí? Ok para vocês? Beleza. Vamos abrir essa setinha. Como é que vocês têm feito essa setinha? Faz rapidinho como eu faço? Eu faço rapidinho, né? Tá? Eu aperto aqui Alt e lá em cima, onde fica ali ao lado do mais, tem aquele um espaço, eu acho que é o quê? Um espaço inferior, esse aqui. Não, inferior não, esse espaço do meio. Hein? O hífen. O hífen, né? Hífen, né? Então, eu aperto Alt e isso aqui. Dê uma lida em qualquer lugar na internet, bote shortcut no R. Aí você vai pegar uma lista dessas coisas para você ter né? Encontrar um caminho para você entrar no beco aqui com rapidez e tal, né? Chegar mais rápido, né? Ter o shortcut. Então, muita coisa, você não precisa digitar muita coisa, porque 2 teclas e resolve sua vida, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma matriz, abrir o Czinho aqui, de concatenar, tá certo? E vou botar esses números aqui, né? 17, 103, 17, 17, 103, 17, 103, depois 218... E 330. 330. Né? Vou passar aqui para o lado, vou dizer que range row igual a 2 e by row, que é true, né? Igual a true, certo? Então, vou criar isso aqui, tá bom? Tem como criar isso aqui só rodando isso aqui, mas normalmente a gente
mais seguro bater, dar o init, né? Você vai criar isso aí, né? Eu podia até botar ali, logo o nome aqui abaixo, logo vai aparecer logo a tabela aqui, tá bom? Não vou botar todos aqueles nomes, então, para não demorar. Basta aqui botar aqui, capa.tce e tal, tudo mais, né? Vou rodar aqui, dar o init, certo? Eu acho porque eu estou... normalmente, quando eu rodo aqui, já aparece tudo aqui na minha frente. Eu acho porque eu estou aqui com essas telas aqui do Google Meet, etc e tal, eu acho que aí eu tenho que ir no Windows aqui, no Windows, aí abro aqui, tá certo? Então, vamos olhar aqui essa tabela, ela foi criada aqui, tá certo? Até, deixa eu ver se ele está fazendo o mesmo formato. 17, 218, 103, 330. A mesma coisa, não está não? Mesma coisa, 17, 103 e tal, né? Agora, vamos dar uma pescada rapidinho aqui. Vou voltar aqui, porque eu vou pegar um outro chunk aqui. Opa, foi mais abaixo aqui, um novo chunk aqui. Vou botar aqui, vou criar aqui. Eu não vou criar, não. Não precisa tanta coisa. Eu vou dar uma olhada, acho que é case count, mas case count, porque eu vou rodar aqui, ó, app, opa, app Ubatu, que é do EPR, como o EPR já está ativado, né? E vou Professor, botar aqui em... o app 2x2 é para gerar medidas de frequência e associação, não é isso? Exatamente. Isso Ah. aí. Essas coisas todas que estão sendo geradas agora. Mas tem forma de você pedir a ele exatamente o que você quer, tipo de estudo, etc e tal. Se eu rodar aqui, ele vai pensar que esse estudo aqui é um estudo de coorte, porque é o default, tá certo? Ele vai pensar que é um estudo de coorte. Na verdade, não é. Né? Então, não vai ficar muito legal para o que a gente quer. Embora vá aparecer também a odds ratio. Vamos ver aqui se essa... aí, no caso... tudo bem, deixa eu ver. Aí ele vai pensar que é um estudo de coorte, tá bom? Porque é o default. Então, ele vai dar aqui risco relativo, etc e tal, tudo mais, certo? Está na linha 59, né? Vocês vão ver quando vocês fizerem em casa que não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Eu acho que é porque eu estou rodando, mexendo com essas tabelas aqui e tal. Então, repara aqui. Ele pensou que era um estudo de coorte, tá certo? Aí deu aqui, risco relativo, etc e tal. Joga no lixo, não interessa aqui, não existe risco relativo. Mas a odds ratio aqui está ok, certo? Está 0,25. Se a gente quiser uma coisa mais limpa, deixa eu voltar para cá e vou dar uma pescada aqui, tá bom? Vou dar uma pescada aqui. Deixa eu ver se ainda está aqui o EPR. Se não tiver, eu... Certo. Vou botar aqui. Essa que você tem que botar que método é que você quer fazer. Se o método é para um estudo de prevalência, se o método é para um estudo de pessoa-tempo e tal. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos ao help. Toda hora a gente vai ao help, pessoal. O mais expert que você seja, né, você vai. Então, aqui eu vou olhar aqui o app. Como é que diz? O console está querendo que abra para ele. Quem leu o library foi o R Markdown, mas o console não está reconhecendo isso, não tem problema nenhum. Bota aqui o EPR, certo? E agora tudo bem. Agora app2x2. Então, caiu aqui. Então, vamos aqui, o nome vai ser método. Olha aqui, tá bom, olha, rapidinho aqui, tá bom? Método. No caso de caso controle, apenas você pegar aqui, case control, case.control, tá bom? Então, aqui, onde está aqui, cadê o coisa? Foi linhas, aqui. Aqui, eu acho que não precisa nem escrever método, mas o normal é isso aqui, método. Aqui você abre as aspas, escreve aqui case control. Vamos ver a diferença que tem, o que fica aqui, quando você dá o init, certo?
Rodou tudo, rodou. Então, na linha 60, né? Ele não mostra a linha aqui. Mas cadê aqui? 17, 103. Ok. Aliás, ele mostra a opção de coisa que não interessa também, né? Porque o que, na verdade, vai interessar, basicamente, aqui, odds ratio, 0,25, intervalo de confiança, 95%. Porque aí ele está usando como se fosse um estudo de prevalência, para só, quer dizer, que ele está como se fosse um estudo de prevalência, né? Ele está dando a prevalência atribuível, tal, e tudo mais. Mas se fosse estudo de prevalência, você ia botar o método prevalência. O método é prevalência e você ia ver as diferenças de prevalência, você ia ser muito semelhante ao do risco relativo também. Ok? Então, se você botar... Eu acredito que vai dar a mesma coisa se você tirar essa palavra método aqui. Porque o R reconhece, eu espero que reconheça também para esse comando aqui, se você botar uma sequência, por exemplo, quer dizer, você teria que dizer isso aqui é método, isso aqui é número de linhas, ou o que for, ele reconhece que isso aqui é método. Então, não precisaria métodos igual tal. Eu vou até fazer para... Se eu me lembro, não precisa, entendeu? Se eu me lembro, não precisa você colocar. Acho que vai dar o mesmo resultado sem precisar colocar. Então, simplifica, ter que escrever muita coisa, etc. Deu a mesma coisa, né? Sem precisar colocar a questão de método. Então, tá isso aí, pessoal, né? Então, não tinha esses comandos ainda no nosso Markdown, a gente fez isso agora rapidinho, tá vendo? Você que é rápido, né? Eu acho prático, né? Vou salvar aqui, pronto, tá isso com isso aí. Então, vamos em frente aqui. Agora, o estudo de prevalência. Eu peguei um estudo nosso aqui, eu peguei o banco de dados lá no meu computador, desse meu estudo. É um estudo, na verdade, aqui é prevalência, porque eu estou olhando os dados da linha de base e tal, mas esse estudo é um estudo de coorte, uma longa coorte de pacientes em hemodiálise, né? Que é o estudo chamado estudo PROEM, né? Aí na pós-graduação é bastante conhecido, porque tem dissertações e teses com esse estudo, são várias, né? Mas aí eu fiz só um banco de dados menor, só para a questão desse curso aqui, né? E fiz a seguinte questão, né? Primeiro, vou ler esse arquivo do Proemo, né? E vou dar um outro nome, vou dar um nome para ele, vou ver as variáveis, fiz um estudo com poucas... esse banco, eu encolhi ele bastante, tremendamente, o Proemo tem um número grande de variáveis, e que eu coloquei sexo, um é feminino, dois é masculino, insuficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca 200, diabetes 1, 2, tal, mesma coisa. Essa depressão aqui, na verdade, é diagnóstico médico de depressão, se estava na ficha de comorbidade, estava ou não depressão. Então, esse 222 é não depressão. Então, tem alguns com 1, né? O nível sérico de albumina, a idade dos pacientes, a idade era 18, acima do paciente com 18 ou acima de 18 nesse estudo, a raça, né, tá a classificação aqui, óbito, tal, né? E você está vendo que ele tem esse banco que eu fiz, menorzinho, mas tem 1.117 registros e 9 variáveis ali colocadas, tá certo? Isso ajuda, né? Eu li um banco do SPSS, você pode abrir essa library, esse pacote aqui, pode inserir ele, instalar ele no seu computador, o SJPlot, e ele ajuda, porque ele mostra sexo, tem 1 e 2, né? Lá do SPSS, você trouxe do seu SPSS, né? Que você leu aqui para o R, 1 é feminino, 2 é masculino, depressão, 1 é sim, 2 é não, ciência cardíaca, sim, não, raça, né? A gente estava escrevendo um artigo, resolveu botar aqui em inglês, então botou aqui white, mixed, raça, divididos com mistura racial e negro, né? E óbito, 0 vivo, 1 óbito. Então, vamos lá, né? Lá, vocês vão ver lá no R Markdown, né? Que isso aqui está dentro do chunk, quer dizer, dentro daquele espaço, esses comandos aqui, né? Em que você fez uma tabela, olha como é tabela frequente em EPR, a gente vai trabalhar dessa forma, né? Então, table, você vai cruzar, tem ciência cardíaca
e depressão, né? Já botou uns nomezinhos aqui, ICC, depressão, tá, né? Deu o nome para as variáveis, quer dizer, né? Tipo um label, né? E você criou aqui também os labels para os níveis dessas variáveis, né? Então, fez a tabela e você solicitou aqui cross-sectional, né? Cross-sectional, né? E método. Você viu que não precisava nem escrever essa palavra método igual, né? Mas é bom escrever para quem está aprendendo saber o que é que significa e tal. E você está vendo que a prevalência, no caso de depressão, é maior nos indivíduos com insuficiência cardíaca, que é o grupo exposto, do que no grupo não exposto e tal, né? E aí está lá no resultado que você solicitou no R, e você vai ver que é 2 vezes maior, né, ou mais do que 2 vezes, a prevalência, né, de diagnóstico de depressão, diagnóstico médico de depressão, nesses pacientes, né, eles são pacientes que estão fazendo hemodiálise em Salvador, em 4 unidades de hemodiálise em Salvador, 2 vezes maior, ou mais do que 2 vezes maior, né, não é odds ratio que eu vou usar aqui, é a razão de prevalência. E aí você tem as coisas com interpretações similares ao que você fez com o risco, só que tem uma diferença. Quando você tem um estudo de prevalência, é diferente de você ter um estudo de risco de incidência, porque incidência você está olhando indivíduos novos, então você está tendo uma exposição, uma variável de exposição, e está vendo ao longo do tempo. Quer dizer, você tem uma clareza que existe uma relação temporal, né, entre a exposição e o risco do evento, né? No estudo que está lhe dando risco, né? Que é no estudo de coorte, ou seja, porque a gente está falando de estudo observacional, quer dizer, quando a gente falar de ensaio clínico, é similar, quer dizer, né? Ensaio clínico também você tem essa mesma direção, tá, da investigação. Aqui não, aqui eu estou vendo essas coisas ao mesmo tempo, né? Esses são dados da linha de base, né? Então, você chegou na linha de base e você olhou se a ficha de comorbidades tinha insuficiência cardíaca, se a ficha de comorbidade tinha depressão. Então, ao mesmo tempo. Então, a prevalência aqui não vai lhe dar uma ideia de qual é a relação temporal, né? Então, para você fazer interpretações ou inferências causais, que já é limitado no estudo observacional, mesmo no estudo de coorte, né? As variáveis confundidoras, entre outras razões, né, vai interferir na sua interpretação. Aqui, menos ainda, né? Porque tudo está sendo visto ao mesmo tempo. Aquela coisa que você, às vezes, se pergunta quem é que vem quem vem antes e quem vem depois, né? Quando você vê tudo conjuntamente. Mas você pode fazer com essa limitação causal, mais ainda do que a limitação causal do próprio estudo que você avalia risco, né? Porque você está olhando tudo ao mesmo tempo, mas você pode dizer que tem uma diferença de prevalência de 9 pontos percentuais, né? Então, a prevalência é menor no grupo exposto do que no exposto, né? Era muita força de conclusão, você queria dizer, se os indivíduos não tivessem ciência cardíaca, queria reduzir de 9 pontos percentuais, né? Que aí já está entrando numa interpretação causal, de causalidade, no estudo que tem muita limitação para realmente causalidade, mas isso, do ponto de vista clínico, tem realmente importância. Você conhecer que os indivíduos com ciência cardíaca merecem talvez mais atenção, né? Porque você tem mais prevalência de depressão, né? Quem trabalha na unidade de diálise, olha um paciente desse, né? Olha, você trata a insuficiência cardíaca, você modifica a prescrição de diálise, mas esse é o grupo de doentes que tem mais sintoma depressivo e tal, né? Então, talvez você tenha uma abordagem psicológica mais voltada para esse grupo de doentes, quer dizer, do ponto de vista clínico, não tem sentido? Tem. Do ponto de vista clínico, tem sentido, embora a questão de inferência causal, ela é limitada, porque as coisas são vistas todas realmente ao mesmo tempo, tá certo? Mas você apenas muda a palavra prevalência aqui, não é risco, mas as medidas que vocês calcularam lá, os cálculos matemáticos, elas são similares, a interpretação que não é exatamente similar. Diga, pode falar. Nesse caso, nesse estudo de prevalência, a medida que vai me interessar é a razão de prevalência e a prevalência atribuível.
e a prevalência atribuída na população. O odds ratio, nesse caso, para esse estudo, não me interessa, correto? Exatamente. Se você pode ter a razão de prevalência, sim. Se você faz, por exemplo, o seu modelo é um modelo que realmente lhe dá odds ratio, você vai ter que trabalhar com esse odds ratio, tá certo? Agora, coloque o pé atrás em termos... Né, aqui está até próximo, né? 2,7, 2,44, porque as prevalências não são tão altas. Lembra quando você tinha lá o estudo que estava dando riscos, os riscos eram 40%, os setalques eram maiores. Então, quando você tem... quando o risco ou a prevalência são menores, eles ficam mais próximos, mas eles nunca ficarão igual, a não ser quando não existe associação nenhuma. Quer dizer, se a razão de prevalência fosse 1, a odds ratio também seria igual a 1, tá certo? Então, se você não tem associação, as duas. Então, se você perguntar, bom, eu jogo fora a odds ratio? Claro que não, você não vai jogar fora a odds ratio. Primeiro, é uma medida de associação válida? Porque se ela é superior a 1, está indicando para você que a ocorrência do evento é maior no grupo exposto do que não exposto. Se ela é menor do que 1, está indicando para você que é menor no grupo exposto não exposto. Então, é uma medida de associação válida. O problema é a maneira como você interpreta, né? A maneira como você descreve, né? Essa que realmente pode ser problemática para você, entendeu? Uhum. Agora, você tem inferências, quer dizer, se o risco é pequeno, você tem... Quando você olha, por exemplo, em termos populacionais, quer dizer, risco de doenças, que são riscos pequenos de doenças, né? Em vez de você ter 15%, você tem 1,5% no grupo exposto e 0,6% no grupo não exposto. Elas são tão similares, o risco relativo a odds ratio, que aí talvez nem seja submetido à crítica você realmente usar uma odds ratio como uma estimativa, entendeu? Do risco relativo. Porque a interpretação que ela deve ser muito próximas uma da outra. Entendi. Então, se você leva em consideração tudo isso que a gente falou, acho que tudo legal. O ponto é esse aí, nas revistas clínicas, né? Ainda a evolução nas revistas clínicas é imensa, né? Se você pegar o século passado, da metade para cá e tal, as revistas de medicina, né, clínicas, de saúde, elas têm realmente melhorado muito no aspecto, né? Os editores têm tido muito cuidado, têm, né, inclusive feito até, você vê até artigos nas revistas sobre aspectos epidemiológicos, né? E você tem ou epidemiologista, ou tem estatístico que conhece a epidemiologia dentro do corpo editorial, de forma que isso tem realmente melhorado. Mesmo assim, você vê coisas permitidas, né? Desde que o estudo, muitas vezes, acho que o editor ele sente que aquele estudo vai ter um interesse grande, etc. E tal, às vezes a parte metodológica é colocada essa em segundo, a ideia que dá vai ser colocada em segundo plano, né? Tá colocando a coisa nova, tá chamando a atenção de uma coisa que muita gente vai ter interesse, vai ter muita gente lendo, vai ter muita gente citando, vai ajudar a revista a ter um nível de impacto mais alto, tal. Acho que aí deixa para lá esses pequenos detalhes, ou que às vezes para outra pessoa é um grande detalhe e tal. Sim, e aí você vê muita coisa. Mas se você sabe epidemiologia, se você sabe... Não tem, você é um leitor que vai saber interpretar adequadamente o resultado, esteja ele descrito da forma que esteja descrito, né? Muito bem. É um pouco confuso para mim, professor. Algum livro que traga um pouco melhor essa diferença e como eu posso descrever de uma forma fidedigna? Porque o de Fletcher, eu sinto que às vezes ele vai e volta. Ele não é muito claro nesse sentido. Você fala como você descreveria como aqui. Aqui você tem uma prevalência em dois grupos. Eu acho que essas duas prevalências devem ser descritas nos dois grupos. Não? A razão... Sim, diga. E aí você tem a razão de prevalência, você vai falar sobre o risco, sobre a prevalência atribuível, sobre a diferença, né? Se você coloca as prevalências, eu acho que tá legal. Se você tem uma coisa dessa, que você não está fazendo nenhum modelo, você não está fazendo, por exemplo, se eu fizer aqui, se tiver que fazer um ajuste para uma série de variáveis e usar a regressão logística, eu vou ter lá no final odds ratio. Se você usar a regressão do Poisson, por exemplo, né,
você pode ter no final razão de prevalência, tudo bem, né? Entendi. Às vezes, se for adequado você fazer Poisson e você puder ter prevalence ratio, por exemplo, né? Você poderia fazer ajuste muito variado também e ter razão de prevalência. Então, você vai ver essas coisas todas que são possíveis você fazer isso, inclusive o R. O R dá muita liberdade a fazer várias coisas, desde que seja adequado, do ponto de vista de premissas, né? Seja realmente adequado você fazer isso aí. Agora, eu estou tentando pensar, por exemplo, nesse estudo que eu comentei. É um estudo de prevalência, porque ele está avaliando simultaneamente o desfecho, que é a tentativa de suicídio, com a exposição a série de variáveis, desde variáveis sociodemográficas, como variáveis relacionadas à impulsividade, como traumas na infância. E essas variáveis foram inseridas, não simultaneamente, foram inseridas uma a uma, e a cada nova inserção foi calculado o odds ratio. Você fez stepwise. Você sabe que eu não sou um grande usuário de stepwise, né? Posso comentar, ajudar, né? Porque eu tenho alguns floridos na hora que eu tenho alguma coisa que você joga lá dentro do modelo, o modelo sai dizendo para mim que o que não alcançar 0,10, 7 e tal, entra no modelo e no final me dá o modelo. Entendeu? Porque quando eu vou fazer alguma análise, eu parto de algum conhecimento, certo? De algum modelo teórico, né? Do que eu acho qual é a variável minha de interesse e variáveis que realmente podem ser confundidoras, certo? Então, eu parto de definir modelos baseados em conhecimentos teóricos, do que jogar lá dentro de Stepwise. Não quer dizer que um dia na vida eu vou escrever com alguém, ou mesmo escrever, e que achar que seja adequado, pelo menos fazer inicialmente o Stepwise, depois, né? Mas eu nunca usei Stepwise, conheço, sei como é, né? O backward ou forward, seja e tal, mas também não estou fazendo crítica à sua análise, não. Pode ser que tenha sido adequado fazer, mas eu acho que você partir de um conhecimento e com a hipótese, né, com modelo teórico, eu acho mais adequado do que simplesmente você joga isso aqui e vamos ver o que é que sai no final. Sim. Tá entendendo? Tô entendendo. Tô entendendo. Porque eu não lembro de ter visto nesse artigo medida de razão de prevalência, por isso que eu fiquei em dúvida. O que ficou mais claro para mim foram os dados de odds ratio, à medida que as variáveis foram inseridas, porque o odds ratio, inclusive, das variáveis anteriores que haviam sido colocadas, foram mudando conforme novas variáveis foram inseridas, foram reduzindo, inclusive, né? À medida que essas novas variáveis foram incluídas. Eu não lembro de medida de razão de prevalência, então é um ponto até para eu prestar atenção quando eu for... Não vai ter, porque se usou regressão logística, você não vai ter medida de razão de prevalência, entendeu? Se esse stepwise realmente foi baseado no modelo logístico, você não vai ter razão de prevalência. Você vai ter odds ratio. Certo? Sim. Sim, a questão é como concluir com um dado de odds ratio. Não, se o odds ratio está mostrando de que existe associação, você conclui que existe associação. Sem dizer que é não sei quantas vezes maior, só dizer se tem ou não tem. Vai dizer que os dados indicam que existe realmente a ocorrência maior, até, né? Mas você não vai ir muito além do que isso, né? Né? Pode até dizer, não, essa odds ratio não deve ser uma medida muito diferente da razão de prevalência, porque as prevalências são baixas, por exemplo. Mas se você tem lá num grupo, tem uma prevalência de 40%, no outro grupo tem uma prevalência de 30%, uma coisa dessa, não deve ser próximos. Tá certo? Não deve ser próximo. Tá. Obrigada, professor. Nada? Eu vou revisar novamente esses conceitos. Não, é isso aí. É análise crítica que você vai fazer cada vez melhor dos seus trabalhos. O trabalho que você lê, o trabalho que você lê desenvolve. Entendeu? Sim. Então, eu acho que aqui a gente parte para algum... Deixa eu ver aqui. Nesse estudo aqui, então, a gente está lá também, no Markdown, né? Se vocês quiserem fazer essa análise aqui, mostrar essas... eu criei aqui
né? Não tá aqui aparecendo, mas está lá no R Markdown. Eu criei 3 grupos de idade, né? 18 a menos do que 40, 40, 60 e maior ou igual a 60 indivíduos, né? Criei aqui, está aqui. Criei uma variável chamada idade 3 níveis, 3 cat, coloquei ela inicialmente como uma variável missing, quer dizer, não tinha informação, mas criei ela com uma variável vazia, sem informação, e no R você cria assim, NA, certo? E aí você foi colocando aqui, tem outras formas de você criar essas variáveis, tem outras formas, mas essa aqui foi a que eu fiz, tá certo? Então, disse se tiver maior idade, for maior ou igual a 18 anos, tá vendo o colchete aqui, pessoal? O colchete, né? Quando a gente quer definir, tirar parte né, do que está dentro da variável e tal, né? Se for maior ou igual a 18, mas for menor ou igual a 39,999, quase 40, mas não chega a 40, igual a 1, e aí foi e criei 3 grupos, né? E criei uma variável chamada factor, que é uma variável, tipo uma variável categórica, né? Mas que tem algumas coisas interessantes, facilidade de colocar labels, quer dizer, a variável factor pode ser uma variável muito interessante para algumas análises. Então, essa variável aqui, ela pode ser criada, e ela, inicialmente, é uma variável numérica. Eu criei uma variável como uma variável factor, e coloquei aqui os níveis que era nessa sequência. Se você quiser mudar a sequência, você vai ter que dizer que 2 vem antes de 1, vai 1, 2 e 3, e que os labels, 1 era 18 menor do que 40, 40, 60, etc e tal, né? Usei esse pacote aqui, app display, e usei essa função aqui, tab1, para essa variável aqui, e ele me listou aqui a frequência delas, está vendo aqui? Os números absolutos, 315, e os percentuais de cada grupo aqui, que era 28,5%, com essa 18 a menor do que 40, 40 menor do que 60, 47,5, né? E aqui o percentual cumulativo, né? Ok. Bom, essa tabela, esse gráfico aqui pode ser gerado ou não. Se você não quiser, se quiser só os números, tem como. Porque às vezes eu não quero tanta coisa de gráfico, etc. Só quero ver os percentuais. Mas às vezes ajuda, né? Você dá uma olhada aqui, você dá uma olhada aqui que está vendo que realmente tem um número bem maior de indivíduos do meio de 40 menor do que 60. O gráfico ajuda nisso, mas eu não estou querendo esse detalhe, apenas estou querendo saber os percentuais. Então, você pode botar aqui graph igual a false. Basta você chegar lá e pedir para olhar o help do tab 1, você vai ver como é que você faz para tirar esses gráficos daí, né? E aí eu gerei agora uma tabela. Olha a coisa aqui. Se você quiser não estar toda hora repetindo, eu já estou, tipo assim, eu já estou lá no final, não estou mais criando nenhuma variável, porque se você criar uma variável e jogar para o banco, e você quiser não citar o nome do banco, você tem que fazer um novo attach, né? Tem que fazer um novo attach, porque você colocou alguma outra variável depois. O attach aqui, então, me fez com que eu não precisasse usar, para licença cardíaca aqui, eu pude entrar diretamente com o nome, sem precisar colocar pro, ponto, quer dizer, o nome do banco, depois o dólar, o real, quer dizer, o cifrão, né, o sinal de cifrão, quer dizer, entrei diretamente com o nome das variáveis aqui. Solicitei esse banco agora, ele vai estar da seguinte forma, ele vai cruzar insuficiência cardíaca com depressão e separar, quer dizer, estratificar pela idade. Então, ele colocou aqui três grupos de idade, 18 menos do que 40, 40 menos do que 60 e maior ou igual a 60. Interessante, né? Porque, com isso, o que é que eu fiz? Eu olhei as razões de prevalência para cada grupo de idade da associação entre insuficiência cardíaca e depressão para cada grupo de idade, né? Tudo bem, eu vejo que existe uma certa variação, né? Alerta variação, você olha essas estimativas pontuais, 3,6, 1,2 e 2,36. Como esses números são pequenos, porque agora reduziu os números, né? Porque você colocou em 3 grupos, então você tem grupos menores, etc. Então você pode ter muita variação amostral, né? O erro amostral grande, né?
Talvez, se você tivesse um grupo maior, talvez 3,56, 1,98 fosse alguma coisa para ser interpretada até com uma diferença mesmo, né? O mais convincente e tal, né? Então, uma maneira, né? Não estou mostrando aqui para vocês, está lá no R Markdown, mas se vocês quiser dar uma olhada e começar também a lidar com gráficos do R, né? Que é muito rico o R, às vezes tem coisas que eu faço o quê? Às vezes eu quero mandar um trabalho, botar na revista um gráfico, mandar para o congresso, eu digo, pô, como é que eu faço um gráfico assim e tal, né? Pode até fazer no Excel, mas pode demorar de fazer no Excel, e às vezes o R lhe dá essa vantagem e tal, né? Não sei que você tenha um software gráfico, que você compre um software gráfico, etc. Tal. Aí você vai daqui, lida, olha alguns exemplos e termina você fazendo um gráfico, por exemplo, esse aqui está sendo o quê? Um gráfico de razão de prevalência, que seria o mesmo tipo de gráfico que fosse um risco relativo, mas esse gráfico ele tem que ser feito na escala logarítmica. É um erro, às vezes, você vê em revista, né? Porque a odds ratio, risco relativo, razão de prevalência, elas não são simétricas, né? Você tem um gráfico desse tipo aqui, né? Que você dê uma ideia de subida e descida, né? De uma forma simétrica, você vai ter que solicitar de que isso aqui seja feito realmente dentro da escala logarítmica, ficar uma coisa bonitinha, interessante como essa aqui, né? Então, aqui, você tem uma interpretação complementar a esses números que estão aqui, né? Porque, da forma gráfica, você pode realmente olhar isso aqui e realmente ter uma ideia melhor se ele bate na hipótese nula ou não, quer dizer, né? Você vê que ele ultrapassa um pouquinho aqui. E aqui tem um teste de homogeneidade que foi feito do R também, né? A hipótese nula aqui é que eles seriam similares, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa é que eles são diferentes. Né? Se você tivesse aqui, vamos imaginar aqui minha interpretação, eu tivesse essa estimativa pontual aqui de 3,56, tá certo? Essa daqui fosse 1,98, mesmo aqui, e essa de cá fosse alguma coisa mostrando o lado, cadê? Fosse para cá, quer dizer, se você tiver aqui do lado de proteção, quer dizer, se tivesse alguma coisa que fosse caindo daqui e passasse para cá, né? Ou se fosse o contrário, se aqui fosse 3,56, aqui subisse para 4 e aqui subisse para 6, certo? Mesmo que o P aqui não fosse estatisticamente significante, eu não ia abandonar a ideia de que realmente existe o que a gente chamaria de uma modificação de efeito, né? Passar sua linha aqui, etc e tal. Aqui, olha, aqui só vem aqui, né, menor, quando chega aqui, já fica muito semelhante a isso aqui. Mesmo aqui, eu não ficaria de forma alguma, só na minha interpretação visual, é importante, né? Minha interpretação visual é importante, né? E o gráfico me ajuda essa interpretação visual, né? Mas você também coloca isso dentro da sua publicação, que você fez análise no R, né? Está lá como é que foi feito isso, né? Se não aparecer aqui no slide, eu mostro lá no R Markdown. Aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou em termos de horário. 11h51. Então, depois aqui vocês podem olhar, eu solicitei aqui, eu vou passar aqui para vocês um tutorial desse pacote aqui, o DPLR, certo? É muito interessante vocês terem. Eu fiz ele aqui que eu queria olhar por depressão, nos grupos com depressão e sem depressão, qual era a média de idade, qual era o desvio padrão da idade, etc e tal. Então, existe diferença de idade, né? O percentil, a mediana, que é o percentil 50, o percentil 25, o percentil 75. Fiz essa descrição disso aqui, entre indivíduos com depressão e sem depressão, indivíduos com insuficiência cardíaca e sem insuficiência cardíaca aqui, né? E você vê que tem diferença e tal, né? Então, você podia fazer, isso é uma coisa bem simples aqui, né? Não coloquei aqui a fórmula para vocês, mas aqui a gente está fazendo uma análise ajustada por uma técnica que é a Mental-Hansen, né? É uma técnica basicamente estratificada por estratos, certo? Então, aqueles estratos criados ali, aquela variável de idade que foi criada em três categorias, né? Então, quando você faz aqui o EPTEST, o EP2x2,
por essa tabela aqui. É uma tabela que está dividindo 3 grupos de idade, quer dizer, a relação da insuficiência cardíaca com depressão por grupos etários, e você faz aqui a prevalência, razão de prevalência não ajustada, que ele coloca aqui crua, 2,44, mas quando você ajusta para a idade, ela reduziu aqui para 2,36, ainda você está vendo, quer dizer, ela ainda continua mostrando uma associação, mesmo ajustado para a idade, existe essa associação, e aquele valor 0,63 que eu tirei lá e botei lá no gráfico, ela veio daqui, Mental Health Test da homogeneidade para as PR, né, a Prevalence Ratios, que deu 0,63. Quer dizer, você pode mostrar isso também lá no seu artigo. O aspecto visual não convence de grande diferença e você tem também esse teste estatístico aqui mostrado. E aqui, a densidade de incidência, ou a taxa de incidência, porque esse é um estudo de coorte, né? É um estudo de coorte, um estudo prospectivo de coorte. Então, solicitei ao R para que eles fizessem o seguinte: essa função t-apply, dá uma olhada nela, pessoal, que é interessante, porque ela é utilizada para quê? Olha o que ela fez. Deixa eu mostrar logo o exemplo aqui. Eu quis contar o número de óbitos por indivíduo com insuficiência cardíaca. Como é que eu fiz? Eu usei t-apply, peguei aqui e coloquei óbito, se o óbito é igual a 1, lembre que o óbito está 1 e 0, 1 e 0. Então, se ele somar os óbitos, ele vai somar o número de óbito igual a 1, certo? E vai, então, usar essa aqui, né? Então, você podia usar o t-apply, se você quisesse a média, você botava aqui min, né? Você botava aqui o que é a função para média. Então, você vai pegar aqui e você vai pegar número de óbitos em pacientes com insuficiência cardíaca, está vendo aqui, insuficiência cardíaca, e vai somar. Agora, eu quero uma variável, porque agora eu vou ter uma medida de frequência que, em vez de você usar os percentuais, você quer usar o número de pessoas por pessoas tempo. Que medida de frequência é essa? Que a gente chama de taxa de incidência, né? Ou densidade de incidência. Né? Deixa eu ver se já tem aqui, né? A gente vai para aquele tabela lá. Então, o que acontece? Com isso aqui, eu tenho uma somatória do tempo de acompanhamento, que eu vou precisar disso para qualquer análise que eu fizer, para uma incidência agora que não é a risco, agora essa incidência chama densidade de incidência ou taxa de incidência, né? Ela tem que levar em consideração o tempo de acompanhamento. Então, com isso, ele me deu essa tabela aqui no final, que está me dizendo o seguinte: nos indivíduos com insuficiência cardíaca, você tem 62 óbitos, certo? Em 283, aproximadamente, pessoas tempo. Ele não está dizendo 62 óbitos em tantos indivíduos. Ele está contando o tempo de acompanhamento desses indivíduos para o evento ou a final da coorte. Né? E dos indivíduos sem insuficiência cardíaca foram 259 em tantas pessoas anos. Então, quando você tem isso, então você vai ter aqui, insuficiência cardíaca, 62 dividido pelo número de pessoas anos, você tem a incidência, que aqui é a taxa de incidência, ou razão, taxa de incidência ou densidade de incidência, em inglês é rate, né? Ou no caso que é óbito, você vai ver nos artigos death rate, né? Então, é rate diferente de risk, de risco, que a gente viu anteriormente naquele das grávidas, né? E eu posso representar isso multiplicando por 100, eu represento por 100 pessoas anos, né? Multiplicando por 1.000, eu represento 1.000 pessoas anos. E aqui eu tenho a razão de taxa de incidência, 1,9, e aqui a diferença dessas duas taxas de incidência, que é 7,45 e tal, está aqui, tá bom? Aqui tem incidência rate ratio, que é 1,85%. Então, foi 85% maior no grupo com insuficiência cardíaca. A incidência, eu estou falando agora de casos novos, que são óbitos, casos novos, foi 85% maior nos indivíduos que tinham insuficiência cardíaca que nos indivíduos sem insuficiência cardíaca. E aí vocês estão vendo aquelas coisas semelhantes àquela interpretação, só que agora não é risco, agora a medida é de taxa de incidência. Tem diferença
Por exemplo, quando você olha risco, normalmente nos exemplos que eu olho risco, eu boto tempo curto de observação, né? Porque, repare, um evento longo, por exemplo, você usar um percentual, né? Você está olhando o percentual de morte por insuficiência cardíaca, indivíduos, ele sai da coorte em momentos diferentes da coorte, morre mais precocemente, morre depois. Alguns indivíduos vão morrer de acidente de veículo, etc. E tal, né? Então, para longos períodos, é mais complicado a interpretação de risco, né? E sempre você tem que dizer, se você medir um risco em 2 anos, você tem que dizer que mediu em 2 anos, né? Se mediu em 3 anos, tem que dizer que é 3 anos, porque não vai ser o mesmo risco em 2 anos e 3 anos. Tem que dizer isso. Já a densidade de incidência é como se fosse uma medida instantânea, né? Lembre, compare ela com o taxímetro não, professor, com o velocímetro, né, do carro, né? E você está olhando que está andando 80 km por hora. Se você andar 80 km por hora de uma forma fixa todo o tempo, né, aquela medida ela é instantânea, 80 km por hora. Quando você olha uma taxa de incidência, é como se você estivesse olhando uma medida instantânea. É a rapidez com que essa doença se desenvolve. Ela se desenvolve com uma taxa de incidência de 16 casos por 100 pessoas anos. Né? É tipo velocímetro do carro. Então, é diferente. Então, a taxa de incidência, comparado com o risco, ela se presta mais para você olhar a relações causais, etiológicas, né? Então, é o seguinte, se eu pedisse para vocês, olha só, se eu pedisse para vocês olharem, aqui eu estou olhando o risco, a incidência de óbito, né, em indivíduos com insuficiência cardíaca. Se eu pedisse para vocês olharem isso em pacientes com e sem diabetes, tá certo? Você teria que fazer, em lugar de insuficiência cardíaca aqui, você teria que botar aqui diabetes, né, e pedir a soma, ia dar a soma de óbitos em diabetes e não diabéticos, certo? E se em lugar de insuficiência cardíaca aqui, eu botasse diabetes, você iria a soma de pessoas tempo em diabéticos e não diabéticos. Então, você teria uma outra tabela aqui, né? E esse sim aqui seria sim de diabetes, ser diabético, e o não de ser diabéticos, né? E no fim, você teria uma outra tabela, né, em que você faria tudo isso aqui e você teria, portanto, uma incidência, no caso, por 100 pessoas ano, podia ser por 1.000, etc. Mas aqui, se for por 1.000, aqui vai ser 1,69, aqui vai ser 0,875, né? Não, perdão. Não, por 1.000 vai ser mais ainda. Perdão, vai ser mais aqui. Se é 16 por 100, por 1.000, na verdade, aqui vai ser multiplicado por 10, né? Por 10, né? Então, você pode representar de várias formas, você pode representar. E está por 100 pessoas anos, mas podia ser por 1.000 pessoas anos. Entendeu? Então, isso aí. Quer dizer, a prevalência a prevalência de depressão, que aqui foi mostrada por ciência cardíaca ou não, se eu pedisse para vocês por diabetes, seria similar. Só que, no lugar de fazer a tabela usando insuficiência cardíaca, você faria a tabela usando depressão. Para concluir, pessoal, então, essas coisas que a gente conversou aqui nessa aula, elas estão aqui no R Markdown, tá certo? O que é que eu sugiro para vocês? É mais fácil para mim transpor alguma coisa explicada, né, usando o R Markdown do que simplesmente mostrar para vocês simplesmente o script do R, né? Mais fácil. Então, eu tenho colocado isso lá no... Eu coloco no Ava, né? Para vocês, né? Eu não sei se funciona, não, mas é melhor colocar no Ava, que eu quero colocar não o resultado, eu quero colocar mesmo o comando. Os comandos, exatamente, os comandos para vocês, né? Porque se eu mandar o resultado, você vê o resultado, eu posso mandar o resultado depois que eu gerar o HTML, né? O HTML.
Vocês podem fazer isso, porque ajuda também na visualização. Olha, aqui ele apareceu aqui, né? Então, não sei por quê. Aqui você bota aqui, aperta aqui, Open Browser. Se seu browser tiver lá, tal browser já é o default para abrir, ele vai abrir lá no que está colocado. Então, eu coloquei aqui, né, se fosse o Safari, ele abriria no Safari, se o meu default fosse o Chrome, ele abre no Chrome, e aí abre aqui, certo? Quando ele faz isso, ele gera um HTML, e aí você pode mandar ele para qualquer uma pessoa, etc e tal, e você mesmo visualizar ele aqui no HTML, certo? Então, tudo isso aí que a gente fez, né, está aqui, né? Eu estava fazendo isso ontem, né, e tive que dar uma olhada lá, porque às vezes você está colocando aqui, ele não comporta direito a figura e tal, né? Ah, então, essa figura aqui, por exemplo, estava sendo toda deformada aqui aqui. Eu tive que fazer uma modificação aqui. Deixa eu ver aqui. Se a gente fizesse isso todo dia, vocês que são estudantes de pós-graduação, estão escrevendo tese, escrevendo tal, fazendo análise toda hora e tal, vão ficar com coisas mais fixas na cabeça. Se demorar um pouco de fazer aquilo, usou aquilo há 4, 5 meses atrás, etc. Tal, como eu deixo tudo guardado, não me dá muito trabalho, porque, não, eu fiz isso, etc. Tal. Aí saio procurando e encontro isso aí, né? Mas você tende realmente a esquecer. Ou então, eu coloco no Google, o que for, olha, eu quero aumentar, eu coloco lá em inglês, né? Eu quero ampliar o espaço para a figura. O que é que eu faço, né? Aqui, criei aqui, olha aqui, quanta coisa você pode botar aqui nesse espaço, né? Aqui é R ponto, não me diga uso warning, quer dizer, né? Tal, não me mande mensagem, porque, né, senão fica cheio de coisa sua, né? Às vezes, a mensagem, quando você está desenvolvendo o programa, é bom você ver alguma coisa, está chamando a atenção de alguma coisa, mas tem muita coisa aqui que não interessa mesmo, né? Aí eu boto aqui falso, não apareça, mensagem também não apareça, e aí botei a figura e ampliei a altura. Ele pode ampliar a altura, né? Deixa eu botar aqui só para fazer um teste aqui. Se eu for escrever aqui figura, fig, tem uma opção de coisa aqui, altura, não sei o quê, tem largura aqui, ó, largura e tal. Então, vocês vão fazendo coisa aqui, entendeu? O R Markdown é bom por isso aí. Quando chegar no final do curso, vocês vão estar sabendo mais do que eu, se vocês tiverem interesse aí. É só ter curiosidade. Ok, deixa eu voltar aqui para a finalização, que é o feedback de vocês. O que é que vocês aprenderam? O que é que vocês viram de novidade? Como é que foi a aula? Tudo mais. O professor foi ótimo. Eu senti que foi um pouco acelerado para mim, mas talvez ainda por conta de alguns conceitos não estarem bem consolidados previamente. Eu até assisti um pouco do seu vídeo, isso me ajudou. Seu vídeo que o senhor mandou antes, acho que isso me ajudou. Mas eu gostei muito da aula. Sim, professor, também compactou com Flávia. Eu tinha visto também algumas coisas no curso que eu fiz do ENAF, e realmente acho que assim, fica mais fácil trabalhar no Markdown. Eu vou tentar praticar mais, me aprimorar. Ok, muito bom. Bom, nada fora do esperado que vocês estão comentando. A epidemiologia não se aprende assim no estalar de dedos, claro, né? Vocês não estão também começando, não. Vocês estão... vocês vêm para o curso verdadeiro metodologia de pesquisa, estatísticas e tal. Você entende qual é a razão de ter esses pré-requisitos para a disciplina, né? De chegar com a base, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é interessante vocês, concomitantemente, né, terem os livros de epidemiologia, né?
menos um CZC que tem um flecha, né? Não vai ter nenhum que vai completar totalmente, mas vai ser de ajuda, né? Vão ser de ajuda. A dúvida que tiver, complementa com um tutorial, com, sei lá, uns vídeos do YouTube, né? Tem, às vezes, tem coisas interessantes também que podem realmente complementar e vai. A epidemiologia a gente está aprendendo, não. Eu aprendo epidemiologia até agora, tudo mais, entendeu? Saí há pouco tempo, novamente, fiquei um ano fora na McGill, aprendi muita coisa também, né? Depois de muito tempo, meio mergulhado na epidemiologia, né? Tomo, sempre saio, tomo curso, né? Curso de verão em Michigan, né? Agora, Michigan fica lá, eu fico cá, não quero nem ir lá tem também acho que nem pode ir, não, acho que não pode, né? Brasileiro não pode ir para canto nenhum agora, tá? Nem que eu queira, né? Tem tudo virtual mesmo, né? Então, é uma coisa mesmo assim, para a gente estar aprendendo, quer dizer, as dificuldades conceituais, a gente tem que ler, tem que trocar ideias. Eu gostei, vocês fizeram muita pergunta. É assim que se aprende, né? Você lê assim, como é que, né? Mas acredito que só com essa troca de informação, vocês já vão tendo uma visão diferente das coisas quando você lê, quando você realmente interpreta. Então, acho que a leitura é importante para os conceitos. O R, se eu disser para você que é fácil, eu estou mentindo e não está ajudando em nada, porque, não, é fácil. Não, foi fácil para você, para mim? Não, não foi. Toda hora eu tenho que ver alguma coisa, acertar. Agora, dizer para você de que foi, para mim, um grande avanço, foi, entendeu? Eu uso SAIS, né? Ou usava, porque nem tem o SAIS Universal, você pode ter. Eu uso Stata no meu computador, eu uso SPSS no meu computador, né? Então, vários programas de estatísticas eu uso SPSS bastante, SPSS ainda não está abandonado o uso do SPS também, mas o R cada vez mais, ou ele é um complemento das minhas análises, ou ele é basicamente o único das análises, entendeu? Aí eu posso dizer, como eu tenho experiência com ele, o Stata é excelente, entendeu? Se eu tivesse que mergulhar no Stata cada vez mais, só que eu compro o Stata, por exemplo, aí tenho permissão. Aí na mesma hora que eu compro o Stata, sai a nova versão do Stata, ei, meu Deus, aí eu não tenho recurso para comprar a nova versão do Stata, quer dizer, não é grátis ter o Stata, mas, né, como não muda tanta coisa nas versões, as versões anteriores, elas realmente preenchem bastante, é muito bom, uso bastante o Stata também, mas eu vou dizer a você, mesmo com os softwares de estatística que você tem que adquirir, o R ainda bate. Eu acho que ainda bate. Para a grande maioria das coisas, eu acho que bate. Para mim, é um investimento assim, que realmente vale totalmente a pena e não mexe no bolso da gente também. Ok, pessoal. Eu vou depois mandar Se tiver dúvida, eu vou mandar para vocês. Eu acho o seguinte, quer dizer, quando eu passo uma tarefa, se vocês forem olhar as coisas que foram mostradas na aula, pode ter sido mostrada rapidamente, tal, como você passou, como o Flávio falou, foi uma coisa muito rápida. Eu entendo, né? Muito conceito, muita coisa, né? Né? É tipo uma nuvem, assim, passa rapidamente para a gente. Mas se você for com calma, olhar, por exemplo, no R Markdown, cada coisa que foi feita, né? A pergunta que for feita, alguma coisa foi feita também. Se eu perguntar como diabetes foi feita com insuficiência cardíaca, né? Aí dá para vocês. E se tiver dúvida, fica à vontade, coloque a dúvida de vocês e a gente procura esclarecer, tá bom? Ok, pessoal. Tá ótimo, professor. Tchau, pessoal. Então vai salvar. Obrigada, professor. Então vai salvar o Markdown no AVA. Vou botar no AVA. Pronto. Isso. Obrigada. Tá, AVA. Tchau, boa semana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Então...